Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Pausa para Prosa. Hoje nós vamos falar sobre culpa. Eu me inspirei nesse vídeo em função de alguns e-mails que venho recebendo do discurso de algumas pessoas que me mostram sempre muita culpa. E acho que essa vai ser uma ferramenta importante para vocês se desenvolverem e ganharem liberdade e autonomia. Vamos entender como a culpa se forma. Culpa não é em si uma emoção. Ela é uma sensação desagradável, geradora de angústia. A angústia é a emoção real. A culpa, ela é um processo mental. E como é que ele surge? Desde a nossa infância, nós vamos recebendo, principalmente dos pais, as normas culturais de conduta, baseadas nos valores do grupo social onde estamos inseridos. As normas sociais vão nos dizendo os limites e as possibilidades das situações na vida. Recebemos essas primeiras instruções muito pequenas. A norma, então, é estabelecida na mente. Muitas vezes essas normas são estabelecidas ao longo da vida nas nossas próprias experiências. Mas a instrução funciona da seguinte forma. Nós recebemos a informação do que podemos ou do que não podemos fazer, do que é certo e do que é errado. Muito bem. Todas as vezes que nós devemos fazer e não fazemos, ou não devemos fazer, insistimos e fazemos, quebramos a norma e, portanto, surge a sensação e o sinal da culpa. O grande problema é que a culpa hoje virou um problema social, né? Sentir-se culpado hoje é um grande desvio. Culpa é uma emoção, um sentimento, uma sensação, a angústia que ela gera, para mim é totalmente dispensável, desprezável. Por quê? Porque não adianta a gente sentir culpa. É preciso a gente entender o que precisa ser modificado na cena para que a efetividade possa acontecer, né? Mas muitas pessoas me trazem conceitos profundos de culpa. Muitas vezes, inclusive, de uma forma sabotadora, assumindo para si culpas que nem são suas. Por quê? Culpa, na verdade, deveria ser observado como responsabilidade. Vejam, em qualquer circunstância da vida, existem sempre duas pessoas na interação. Você e o outro e você. Não tem como você não interagir, né? Estamos o tempo inteiro interagindo com as pessoas, tá? Então, numa cena qualquer, no relacionamento que você convive, quando você assume a culpa pela cena, o que você está dizendo é uma coisa ilógica, porque tem duas pessoas naquela cena, o agente e aquele que recebe. Mesmo quando aquele que recebe se coloca passivo e não toma uma atitude para a resolução, isso é uma escolha ou um impedimento dele. Portanto, ele passa a ser responsável por esta parte do processo. Então, a responsabilidade ela tem que ser sempre compartilhada. Para ilustrar o nosso trabalho, eu separei um pequeno trecho de um texto deste livro que eu gosto bastante, já inclusive comentei sobre ele num outro vídeo, As Dores da Alma, do Mestre Hamed, psicografado pelo médium Francisco do Espírito Santo Neto, que diz o seguinte: na realidade, criaturas imaturas se consideram profundamente culpáveis, porque valorizam em excesso o que os outros dizem e pensam. Por lhes faltar independência interior, nem sempre reúnem condições de julgar seu próprio comportamento, pensamentos e emoções, responsabilizando-se pelas consequências que tais atos causam sobre elas. Quando não se culpam, atribuem culpa aos outros. Não percebem que são elas mesmas que determinam o seu destino. Pessoal, toda vez que você sentir culpa, vai procurar a norma interna. Que norma você acha que está quebrando? Segunda instrução é: cuidado para você não ficar assumindo responsabilidades que não são suas. Nós devemos compartilhar com as pessoas. Devemos ser fraternos. Frater quer dizer irmão. Fraternidade é irmandade. Entender que o outro tem também seus limites e dificuldades. Mas devemos desenvolver um discurso aberto e um trabalho interno de autoconhecimento para nós podermos identificar de uma forma mais apropriada o que nos cabe realmente. Porque somos sim responsáveis pela nossa felicidade, responsáveis pelas nossas ações e atos. Ok, concordo plenamente. Mas não é justo com você assumir sozinho toda essa culpa que hoje você carrega no coração. Né? Aquilo que você deixou de fazer, aquilo que você achou que deveria e não conseguiu, o sucesso que você atribuiu que deveria ter aos 30 anos e ainda não tem. Nada disso gera em você motivação para agir de uma forma diferente e encontrar soluções. A culpa, ela é paralisante, ela faz você ficar ali o tempo inteiro na mesma circunstância, apenas reclamando e dizendo a si mesmo que você não serve, que você não presta. E a coisa mais importante na culpa, pessoal, o processo mais grave dentro desse processo da culpa, no meu entendimento, é a culpa inconsciente. E como é que você identifica a culpa inconsciente? Porque a culpa consciente é aquela que você fala assim: olha, eu percebo que eu tenho culpa nisso. Eu sempre, quando um cliente fala comigo sobre isso, eu digo: olha, a culpa não. Essa é a sua parte de responsabilidade. Responsabilidade é uma palavra que eu traduzo da seguinte forma: resposta é uma habilidade.
Muitas vezes a pessoa assume uma tarefa que ela não se sente com capacidade, com habilidade para atuar. E ainda assim ela assume. A responsabilidade dela, nesse caso, ela não deveria ter assumido, ou deveria ter informado, né? Então, quando a pessoa me traz o conceito de culpa, eu digo culpa não, responsabilidade. Qual era a sua parte no processo? O que te cabia? Será que cabia mesmo? Então, quando é uma culpa assim, clara, óbvia, fica mais simples da pessoa resolver. Mas quando acontece uma culpa inconsciente ela fica registrada lá no fundo da memória, e normalmente é que vem lá da infância, e ela simbolicamente aparece de que forma? Eu vou ler para vocês. A culpa inconsciente se expressa pela busca de um castigo. Sempre fazemos algo errado para sermos punidos. Chegamos atrasados em todos os compromissos para que nos reprovem. Esquecemos de fazer um trabalho importante para que nos censurem. Deixamos de juntar dinheiro porque nós não merecemos. Não recebemos o abraço porque nós somos culpados. Vivemos nos martirizando, nos maltratando, nos sabotando com crenças limitadoras porque nós somos culpáveis. Essa culpa não existe. Ela é um bug da máquina, do computador mental. Ela é uma instrução mal elaborada. Minha sugestão é: questione a culpa. Será que de fato eu tenho essa culpa? Será que Deus, que é um ser tão poderoso, me culpa? Será que ele me pune? Não. Quem pune você é você através dessa culpa que é uma instrução mal elaborada, guardada na tua memória, que você não se dá conta. Para de sentir culpa. Haja. Pense o seguinte: se eu tenho responsabilidade sobre alguma cena, se eu ofendi alguém, peço desculpas. Se eu não fiz um trabalho, vou buscar fazer. Se eu não me desenvolvi, eu vou encontrar o caminho do desenvolvimento. Vou realizar e pronto. Minha responsabilidade estará cumprida, não há necessidade da culpa. Eu sei que é um trabalho, que é uma tarefa que talvez para alguns de vocês seja uma coisa muito nova, imaginar que existem crenças que culpam vocês ali o tempo inteiro e que essa culpa fica atrapalhando. Mas é isso que está acontecendo provavelmente na vida de você, que está nesse momento aí sentado, choroso, ansioso, preocupado, angustiado, sentindo culpa. Tira a culpa daí. Não deixa mais ela atuar na tua vida. Encontra os teus caminhos, porque você é um filho de Deus tanto quanto eu. E todos nós merecemos ser felizes. Mas todos nós temos tarefas, trabalhos, busca de desenvolvimento a fazer. Isso é fato. Desafios, exercícios e prática na vida. Parem com a culpa. Transformem a culpa em ação. Essa é a minha sugestão de hoje. E eu espero de coração que eu vá aí agora nesse momento, com essa mensagem, te dar aquele abraço, aquela força para você agir e encontrar a sua vida de paz e felicidade. Muito obrigada de coração porque você está aqui me ouvindo novamente. Muito obrigada a todos vocês que estão participando no meu canal. Já estou com 906 inscritos, a caminho dos 1000 inscritos. Muito obrigada por você que transmite meus vídeos para todas as pessoas que você conhece e que volta muitas e muitas vezes para ouvir de novo aquilo que eu tenho para dizer. Gratidão imensa pelo teu amor. Vamos nos falando. Me mandem mensagens, eu estou colocando aí o meu e-mail, quando tiverem dúvidas, e eu vou respondendo à medida do possível. Gratidão, gratidão, gratidão. Fiquem com Deus. Até o próximo sonho.